Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje eu vim trazer para vocês essa linda flor, olha que belíssima flor, para vocês estarem utilizando aí nos topos de bolo de vocês, tá bom? Vocês podem até aumentar também o molde para vocês estarem fazendo aí flores de parede, enfim. Tá? Lembrando que a gente vai disponibilizar o arquivo grátis para vocês, tá bom? Tanto no Estúdio V quanto em PNG para as meninas que são aí tesourete, tá? Para vocês que nos perguntam quais os tipos de papéis que a gente utiliza, tá? Aqui no nosso ateliê, nas nossas flores, tem um vídeo anterior aí que a gente vai deixar a descrição no card aí para vocês, no link, né? Na descrição do vídeo, para vocês estarem assistindo e lá a gente vai explicar, a gente explica na verdade, os papéis que a gente trabalha aqui, tá bom? Para começar essa flor, tá? A gente vai usar simplesmente palito, tá? Esse daqui é um palito que eu cortei, ele é um pega balão e eu cortei ao meio. Ou vocês também podem estar utilizando aí o BWB, tá? Que é o de pirulito tradicional. Eu preferi usar esse aqui porque ele é um pouquinho mais grosso. E também vamos precisar de cola quente, tá bom? A gente vai utilizar 26 pétalas, tá bom? Desse moldezinho aqui. A gente vai separar primeiro 4 pétalas, depois a gente vai separar 6 pétalas e depois nós vamos separar 16 pétalas, tá bom? Mas isso também vai depender do tamanho que vocês querem deixar a flor de vocês, tá? Se vocês querem deixar ela um pouquinho menor, um pouquinho maior. Essa daqui maiorzona que eu fiz, essa grandona, eu utilizei 32 pétalas, tá? Mas não é o caso. Se vocês quiserem utilizar um pouco mais pétalas, vocês podem utilizar, se não também vocês podem utilizar mais ou menos, tá bom? Vai de acordo com o gosto de vocês. Essas primeiras 4 pétalas aqui, a gente vai bolear elas de uma forma diferente. Nós vamos bolear elas apenas pra dentro, tá? Pra parte de dentro assim, olha. Lembrando que a gente simplesmente vai dobrar o papel, a gente não vai quebrar a fibra, tá vendo como ela fica bonitinho por dentro? Ela não quebrou a fibra do papel, ela apenas boleou o papel, tá? Essa aqui é uma técnica também que a gente já ensina aqui pra vocês nos vídeos anteriores, então se você caiu aqui de paraquedas, você tá perdendo conteúdos riquíssimos que nós estamos dando aqui pra vocês. Tanto para flores, tá? Para topos de bolo e também como outros assuntos como caixinhas, como você montar os seus topos de bolo aí, tá bom? Então, se você caiu de paraquedas aí, se inscreva logo, deixa esse joinha aí para fortalecer a nossa amizade e desliza aí nos nossos vídeos porque a gente tem conteúdos riquíssimos para entregar aqui para vocês, tá? Então, essas 4 primeiras pétalas a gente vai apenas bolear para dentro e apenas dar uma voltinha aqui nessa partezinha de baixo, tá? Já nessas outras 6 pétalas, nós vamos fazer de forma diferente. Nós vamos vincar aqui pra fora, pra dentro, na verdade, perdão. E vamos dar uma leve apertadinha aqui no meio, ó. Tá vendo? Uma leve apertadinha aqui no meio. Mas essa daqui a gente precisa apertar ela bem para que ela fique bem mais funda, tá? Ela vai ficar bem fundinha aqui. Então, a gente vou fazer novamente aqui para vocês verem nas outras 3. Olha, nós vamos virar para cima. Ó, virar aqui para cima, tá vendo? Viramos. Vamos virar ela ao contrário e vamos aí apertar ela. Tá lembrando que eu tô apertando mais aqui embaixo, olha. Para a fibra do papel quebrar mais aqui embaixo, tá? E elas ficarem mais fundinhas, tá? Então, essas outras 6 a gente vai fazer dessa forma. Nas demais, vocês podem pegar aí de 3 ou 4, dependendo da habilidade de vocês, né? Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão ficar craques. Nós vamos também fazer da mesma forma, mas agora a gente vai fazer mais nas pontinhas aqui em cima, olha, tá vendo? Mais aqui nas pontinhas em cima. E aqui também a gente vai dar uma pequena apertadinha no meio, mas ela não precisa ficar tão funda quanto essas, olha. Não sei se dá para vocês perceberem. Essas 6 aqui que nós separamos, ela vai ficar um pouquinho mais funda, tá? Então, nós vamos repetir isso nas 16 pétalas, tá? Mas como eu falei para vocês, isso é opcional, tá? Vocês podem colocar mais ou menos pétalas e isso vai de acordo com o gosto de vocês. Muitas pessoas também podem perguntar, que vocês estão perguntando bastante também,
Com relação ao tamanho das flores, a gente também já tem um vídeo aqui falando a respeito do tamanho das flores, quais os tamanhos nós gostamos de utilizar, tá? Então, para que o vídeo não fique muito longo aí, como eu falei para vocês, desliza aí na nossa playlist de vídeos que você vai encontrar conteúdos riquíssimos com vários detalhes, tá bom? E aí a gente vai fazer novamente, tá? Não precisa apertar tanto essas outras pétalas, tá? Essas 16. E aí a gente vai fazer todo o processo nas demais. Gente, pode parecer, vai ficar um pouco longo, vai ficar demorado fazer essas flores, não vai. Quando vocês pegarem os macetes assim, vocês vão fazer rapidão essas flores. E sem contar que elas ficam lindas, né? Não acostumem aí vocês utilizarem apenas uma flor, tá? Coloquem uma variedade de flores aí, tanto de topos também, de técnicas, nos topos de vocês, tá? Nas peças de vocês, para vocês se destacarem, tá bom? E a gente sempre tá trazendo aqui novidades para vocês com relação a flores, a topos de bolo, tá? Então, se inscreva aí no nosso canal, isso ajuda bastante. Deixa seu like para saber se vocês estão gostando dos nossos conteúdos. Se esses conteúdos estão ajudando vocês, é muito importante os comentários, tá? Os likes de vocês. E aí, depois desse processo feito, nós vamos reservar essas primeiras ali em cima e vamos focar aqui nessas 4 pétalas. A gente vai primeiro passar cola. Olha, então depois da gente fazer todo esse processo, tá? Nós vamos reservar essas 6 pétalas e essas 16 aqui em cima e vamos focar nessas 4 pétalas aqui, tá? Nós vamos passar cola aqui na pontinha, ó, tá? Passei muita cola, mas não precisa passar tanta cola, tá? Pra não vazar aqui pra cima. Essa questão da cola também, com o tempo vocês vão pegando a técnica, tá? Para não colocar muita cola, para não deixar um excesso de cola nos trabalhos, tá? Aqui eu coloquei um pouquinho mais, porque já tava um bom tempo ela aquecendo. E aqui nessa primeira parte, vou tirar as teias de aranha aqui. E nessa primeira parte, nós vamos bolear dessa forma, tá? Que aqui vai ser o nosso miolinho. Então, a gente vai passar a cola aqui, tá? Não precisa passar muita cola, tá vendo? A quantidade. E aí, passou, segurou e esperou ela esfriar um pouquinho, tá? Vai grudando a cola um pouquinho, às vezes, no dedo. Então, você que trabalha aí com cola quente já sabe como que funciona, tá? Colou, ficou firme. Nós vamos passar a cola nessa partezinha aqui, mas não muito em cima, para a cola não aparecer no trabalho aqui em cima, tá? Nós vamos passar ela um pouquinho aqui ao meio, olha, bem um pouquinho ao meio. E aí, nós vamos virar essas duas partes aqui, encontrando nas costas daquela primeira que a gente fez, tá? Para ficar o nosso primeiro miolinho. E aí, eu não gosto desse miolinho muito fininho, então eu sempre coloco mais 2 pétalas, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos intercalar. Tá vendo que aqui surgiu um buraquinho devido à união das 2 partes? Então, vai ser aqui que nós vamos colocar a nossa pétala, a nossa próxima pétala. E nós vamos seguir esse princípio nas outras 6 pétalas também. Vamos intercalar uma a outra, olha. Se você colocou um aqui, você opostamente vai colocar... Obviamente, vai colocar do lado oposto que você colocou essa primeira pétala, tá bom? Para dar um ar de naturalidade à nossa flor, tá? Então, nós vamos passar novamente cola aqui. Vamos colocar a pétala. E aí, nós vamos já fazer o fechamento dela, tá? Conforme a gente colocou a cola na outra pétala também, na pétala anterior. Não muito em cima, para não aparecer a cola em cima, tá? E aí, nós vamos colar. Lembrando que agora a gente não vai colar tão próximo ao final aqui dessas costas, tá? Nós vamos deixar ela um pouquinho aberta para ela ir abrindo, tá? Como é as rosas naturalmente, elas vão abrindo, né? E elas não ficam todo o tempo juntinhas, tá? E aí, novamente, vamos passar cola aqui. E vamos colar do lado oposto que foi colado a nossa outra pétala. Lembrando que aqui embaixo elas precisam se encontrar, tá? Para que fique o acabamento bonitinho. E aí, novamente, nós vamos passar cola. E vamos colar ela aqui, tá vendo? Lembrando que é bom a gente dar a dinâmica de altura de pétala para pétala, porque
Na natureza, as rosas, elas não seguem o mesmo tamanho, né? Elas vão abrindo, então às vezes uma abre um pouquinho mais, outra abre um pouquinho menos. Então, feita essa parte aqui, agora a gente vai utilizar as 6 pétalas que a gente havia boleado mais ao fundo, tá? E aí a gente vai fazer esse mesmo processinho de virar aqui a pontinha delas, tá? Eu tô achando que elas perderam um pouquinho o boleio, então eu vou reforçar novamente aqui, antes de eu começar a colá-las. Isso daqui tá ótimo. E aí, como que eu vou fazer agora? Eu vou novamente intercalar uma pétala na outra. Se essas duas ficaram aqui e aqui, ela vai ficar do lado oposto, tá? E aí, vou fazendo aqui, olha. E passando cola, já pra gente fazer o fechamento. Lembrando que não precisa passar cola muito em cima, tá? Pra que essa cola não apareça no nosso trabalho em cima. E aí, a gente vai fazer da mesma forma, nós vamos abrindo essa pétala, tá? Nem sempre ela vai ficar dessa mesma forma, eu vou colar outra parte aqui, pra vocês verem. Vamos lá. Colei aqui. Passei a cola. E aí, eu vou modelando conforme, tá? Eu for querendo abrir essa flor, essa pétala. Olha, tá vendo que ela ficou um pouquinho mais abertinha? Então, é bom a gente dar essa dinâmica às flores, porque ela vai ficando mais natural, tá? E aí, vamos colar novamente aqui. Colar do lado oposto das duas que já foram coladas. Tá? Aqui na lateral. Vou passar cola. E aí, nós vamos fazer isso com as 6 pétalas, tá? Que a gente havia reservado. Colou aqui, vou colar aqui. Nós já colamos as 6 pétalas, tá? Aqui ficou as duas primeiras que a gente havia colado depois que a gente fez as 4, tá? Colamos uma do lado, a outra do lado oposto, viramos a flor, tá? E aí, colamos mais duas, ambas do lado oposto. E aí, viramos a flor e colamos mais duas do lado oposto. Então, ficou 6 flores, 6 pétalas, na verdade, para fazer esse começo da nossa flor, tá? Ele é essa partezinha aqui de dentro que fica mais unida, tá vendo? Que é o início do nosso miolo, tá? O nosso miolo principal e as primeiras pétalas que vão se abrindo. E agora, as 16 pétalas, nós vamos fazer o seguinte... Nós vamos intercalar ela entre essas 4 pétalas aqui principais, porque se você olhar, a gente vê 4 pétalas no desenho formado direitinho de um triângulo, tá? E aí agora a gente vai intercalar essas pétalas entre o espaço de uma flor e outra, tá? Então, aqui tem uma pétala, aqui tem outra. Nós vamos intercalar essa nossa terceira pétala entre o espaço de um e outra, como a gente sempre costuma fazer. Então, nós vamos fazer isso aqui, tá? Entre uma e outra, isso aqui e a outra aqui também, até completar novamente as 6 pétalas, tá bom? E agora a gente vai acelerar o vídeo para não ficar muito grande, tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que faz, tá? Nós vamos colar 4 pétalas novamente, porém, no intervalo de uma pétala e outra, tá? Das primeiras que foram coladas. E como eu falei para vocês, vocês podem ir abrindo as pétalas conforme vocês conseguirem, tá? Deixar umas um pouquinho mais aberta, outra um pouquinho mais fechada. E aí, vamos dar o tempo da cola esfriar, porque agora a gente vai colar bem aqui nas pontinhas, olha. Vamos esperar a cola esfriar, tá? Para que ela possa colar bem. Novamente, a gente vai vir aqui, tá? A gente vai fazer esse processo das 4 pétalas, novamente intercalando uma a outra, tá? E vamos fazer esse processo nas outras duas também, nas outras 3, na verdade, né? Contando com essa 1, 2, 3, pra ficar novamente, pra gente fazer novamente um novo círculo, tá? Lembrando que sempre intercalando entre uma pétala e outra, vamos colocar a nossa pétala entre as duas primeiras pétalas de base para ir fazendo o desenho, tá bom? Já colamos as nossas pétalas, tá? Foram 4 pétalas novamente, se vocês observarem, 4 pétalas que estão aqui pra fora. E agora a gente vai começar a bolear, a formar, né, na verdade, um formato diferente.
Agora, nós vamos colar mais pétalas ao redor, porque agora a gente não quer esse padrão apenas de 4 lados. Nós vamos começar a colar as pétalas assim, olha, uma próximazinha da outra. Se eu perceber que aqui ficou muito próxima, aí sim, eu vou dando um espaçozinho maior, um espaçamento maior. Eu acredito que aqui vão pegar 5 pétalas, tá? Eu tô só encostando aqui com o dedo. E aí eu vou colocar outra aqui e mais outra aqui. Vão pegar 5 pétalas para a gente fazer um novo formato e sair dessa base original aqui de 4 lados, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai acelerar o processo, mas a gente vai mostrar para vocês como que funciona, tá? Agora a gente já fez, tá? O novo padrão, nós já formamos um novo padrão com as 5 pétalas. Observem que aqui tem mais espaçamentos do que aquela outra formato, aquele outro padrão que a gente havia feito de 4 pétalas, tá? E agora também nós vamos fazer novamente, vamos intercalar uma pétala à outra. Só que aqui a gente vai fazer um diferencial. Agora a gente não vai mais colar a partezinha aqui, ó, que a gente colava, né, aqui e fazia isso. A gente não vai fazer mais dessa forma como a gente fazia muito apertado, tá? A gente vai colocar agora as pétalas para que elas comecem a se abrirem, tá bom? Lembrando que vai ficando assim, tá? Aquele padrão que a gente uniu as duas partes, né, para ficar pertinho, foi apenas no miolo, tá? Então, essa regra não vai seguir para as demais pétalas, elas vão realmente se abrindo e, consequentemente, não vão ficar mais unidas como antes, tá? No máximo que vai acontecer é alguma pontinha se encontrar com a outra, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, a gente vai colocar novamente, tá? Entre uma pétala e outra. Vamos colocar aqui e agora a gente vai passar cola bem nas pontinhas para que elas fiquem unidas somente bem na pontinha, tá? Não precisa mais fazer aquela parte assim, tá? Que era o que a gente fazia para elas irem abrindo, tá? Agora a gente vai colocar algumas, não vão ser nem necessário a gente passar a cola, tá? Aqui, por exemplo, eu vou achei que precisou passar um pouquinho de cola para que ela chegue mais próxima das pétalas, tá? Ó, ela vai ficar unida bem na pontinha, tá? A gente não vai mais pressionar ela como antes, a gente só vai encaixar para ela vir ficar no formato final, tá? Novamente aqui, colocar entre uma pétala e outra, tá? Vou passar cola bem na pontinha aqui. E aí, eu só vou encostar ela aqui na minha base original, tá? Vai passar um pouquinho de cola, porque como a gente não tá mais fazendo aquele processo de apertar, a gente só tá unindo as pontas, tá? Intercalando, lembrando novamente. Esperando a cola secar, tá, gente? Pra que fique unida aí. A gente vai disponibilizar 3 tamanhos diferentes, tá? Dessas pétalas, para vocês estarem fazendo aí dos tamanhos que vocês mais gostarem. Como eu sempre falo, testem antes o molde, tá? Para que vocês não façam assim de primeira e errem, tá? Então, vão fazendo os testes de vocês para que vocês consigam se adaptar aos tamanhos.
E lembrando também que cada tamanho de bolo vai pedir um tamanho de flor diferente. Eu gosto muito de brincar com os tamanhos porque dessa forma a flor não fica só todo o tempo de um tamanho, né? Como na natureza as rosas elas não crescem do mesmo tamanho, a gente pode trazer isso também para a papelaria e dar um ar mesmo de naturalidade, um buquê de flor mesmo bem natural, tá? Vou intercalando aqui entre uma pétala e outra, tá? Até somar a minha última pétala, tá? Aqui novamente eu vou passar cola. E aí vocês, como eu falei, vocês é que vão colocar a quantidade de pétalas que vocês desejam, tá? Se vocês querem elas uma flor um pouco menor ou uma flor um pouco maior, com mais pétalas, isso é vocês é que vão aí medir de acordo com o gosto de vocês, tá bom? Não tem muita regra para isso, tá? Deixa eu ver aqui lado, eu vou colocar isso daqui. Colamos a última pétala, tá? E aí, se vocês quiserem colocar mais pétalas, isso também vai ficar a gosto de vocês, tá bom? Como nós fizemos nessa daqui, a gente utilizou bastante pétalas. E o que foi que eu usei para um princípio e outro, tá? Se eu quis fazer ela um pouquinho mais fechada, essa daqui eu deixei ela mais aberta, tá? E aí, o que foi que eu fiz nessas últimas pétalas? Eu não colei elas aqui em cima, olha, tá vendo? Como eu fiz nas outras, eu deixei elas um pouco mais abertas, tá? Essa daqui eu fiz ela um pouquinho mais fechada e essa daqui eu fiz ela um pouquinho mais aberta. Bem como essa daqui eu utilizei apenas 12 pétalas, tá? Nem foi tudo isso, acho que foram 10 pétalas apenas, para brincar realmente com esse tamanho e esses formatos, tá? Flores maiores, flores menores, mais abertas, mais fechadas, tá bom? E aqui a gente também vai colocar uma folhinha, tá? Uma folhagem para dar uma gracinha aqui nas nossas flores, bem como também vocês podem utilizar uma folhagem dourada, tá? Aí vai depender do gosto de vocês, tá bom? A gente vai disponibilizar também essas folhagens junto com os moldes, tá? E vai estar disponível aqui para vocês na descrição do vídeo. Se vocês gostou, tem alguma dúvida, tá? Deixe aí nos nossos comentários que nós vamos responder todos vocês assim que possível, tá bom? E aí também lembrando aqui, ó, que o miolinho, ele vai se quebrando, tá? Quando a gente vai apertando, colocando. Então, lembrando que no final vocês têm que abrir esse miolinho novamente para que ele fique durinho e bonitinho em cima. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like lindo aí de vocês para fortalecer a nossa amizade e até a próxima!